Quando você começa a ter um tipo de relação em que o seu tempo na vida digital é maior do que na sua vida, isso é um ponto de atenção. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo A Gente Inventa. Pois é, e hoje a gente está inventando o que, Grace? Hoje a gente está inventando um papo super necessário de um tema, assim, atualíssimo, que é ansiedade. É isso. E para estar com a gente hoje, nós convidamos a psicóloga, psicanalista Tiziana Porto. Bem-vinda! Bem-vinda, Tiziana. Obrigada, bom dia. Que bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Pois é. Tiziana, eu já quero começar pegando... Eu conheço Tiziana já tem um tempinho. E Tiziana, para quem não sabe, para quem não a conhece ainda, ela participou do início do movimento do Instagram, porque ela também é uma fotógrafa maravilhosa. Tiziana, a gente sabe que hoje as redes sociais, elas contribuem demais para essa coisa da ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi o teu início no Instagram, que era uma outra história, uma plataforma mais artística até, para o que virou hoje, essa relação das redes sociais com a ansiedade. Olha, esse é um tema muito bom. E, de fato, eu pude acompanhar toda a mudança do Instagram. Eu comecei a me interessar pelo Instagram quando ele era aplicativo. Ele não era ainda rede social. Isso era em 2011, quando eu tive meu primeiro iPhone. Então, vários começos aí. Eu já fazia uma formação em fotografia, que era uma espécie de hobby que eu fui profissionalizando, porque eu tenho essa característica de me envolver muito nas coisas que eu faço. E aí, quando eu vi, eu tinha a chance de usar todas aquelas ferramentas da fotografia no smartphone. Coisa maravilhosa, né? E aí descobri esse aplicativo, Instagram, que era um aplicativo para fotógrafos. Então, nesse primeiro momento, era essa a moeda de troca, né? Você mostrar fotos, né? E você estava conversando, estava trocando essa sua imagem com imagens também feitas e criadas por fotógrafos. O logo, inclusive, era uma lentezinha estilizada, né? Sim. Exatamente. E tinham filtros que eram referências a filmes na época que a gente fazia fotos analógicas. Rapidamente, eu fui me envolvendo com aquele aplicativo, com aquele espaço, fui criando um assunto, né, que era o Rio de Janeiro, que pegava um pouco das imagens... Que é belíssimo. Que é belíssimo e que tem toda essa relação com as imagens icônicas, né? E aí aconteceram coisas muito incríveis, porque os idealizadores do aplicativo quiseram me conhecer. Então, vieram da Califórnia. Um deles era brasileiro, o Kevin, e o outro era de lá. E quiseram me conhecer, e me conheceram, e a gente conversou. Eu falei assim, você não quer ser uma suggested user, o que hoje em dia é um influencer? E eu falei, o que eu tenho que fazer? Você faz a mesma coisa que você faz, né? Só que você vai Continua fazendo o que você está fazendo. Você faz a mesma coisa que você faz, mas você vai ser destacada. E aí é interessante você conversar, interagir. Tá bom. Então, e foi assim que começou. E aí, eu me lembro que depois desse momento para frente, foi um boom, porque 2 meses depois eu tinha 5.000 seguidores, quando ninguém tinha isso. Sim. E aí, mais 2 meses, dobra esse número. E eu comecei a ser chamada para exposições com fotógrafos reais. E isso foi virando uma coisa gigante.
eu sou muito grata pelo Instagram e logo a gente criou o blog do Instagram e aí a gente foi na direção de criar a rede social. E aí eu era responsável pela comunidade Latam. Né? Então, assim, não era mais Rio de Janeiro só, isso foi crescendo. E quando ficou muito, muito grande, eu fui percebendo pontos que mereciam atenção. É aí que a gente quer chegar, nesses pontos de atenção. Isso, porque eu estava vendo que eu já não tinha muito a minha vida privada, né? E como uma psicóloga e psicanalista, a vida privada é muito importante. Né? Quando eu vi, eu tinha que postar toda hora. Quando eu vinha, eu Tinha que. Esse tem que é terrível. Eu tinha que postar, eu tinha que alimentar, eu tinha que estar ali toda hora. Eu não tinha mais o meu tempo de pausa. Né? Que é fundamental, que né? é fundamental para todos nós, né? Então, aquilo que era inicialmente um espaço de fruição, de divertimento, um espaço onde eu pudesse exercer uma criatividade, né? Aquilo estava virando uma coisa muito maior e perigosa, porque eu não estava tendo mais o meu tempo livre. E, Tiziana, você está me chamando a atenção para um ponto aqui, porque quando a gente fala de rede social, que hoje em dia desperta muito essa coisa da ansiedade, a gente, né, vai aprofundar aí, num primeiro momento a gente pensa muito em quem está ali consumindo, né? E tanto é que, assim, hoje em dia, a quantidade, e não estou falando de Instagram especificamente, as redes sociais, né? Hoje em dia tem muito conteúdo, e por mais que a gente queira, é humanamente impossível a gente consumir tudo. Mas tem o outro lado do criador de conteúdo. Quem produz também é tão estressante, mais estressante até com essa coisa do tem que, né? Tem que. Tem Isso. que atrair mais, ter mais Tem tempo de algoritmo, tem um tela monte de ali, coisa blá, pra blá, gente blá, ficar. blá, blá, blá. E aí, como é que você vê? Você começou a trazer, e eu quero justamente instigar, essa coisa desse adoecimento mental de hoje, com a coisa justamente dessa exposição Essa da nossa hiperconexão, vida. né, que a gente acaba sendo afetado por ela, né? Eu sinto que assim, tudo tem a ver com a sua relação com o tempo. Né? Então, quando você começa a ter que ficar mais tempo na rede social, né, e começa a ter um tipo de comportamento repetitivo, né, de estar sempre ali, isso é um ponto de atenção, né, é um sinal de alerta. Né? Porque você está começando a criar um comportamento que claramente está indo na direção de uma compulsão. Né? E, assim, ainda que a sua intenção seja muito boa, né? Vou gerar um conteúdo, esse é um conteúdo importante, como isso que a gente está fazendo agora. A gente está gerando um conteúdo importante, falando de saúde mental, falando do perigo que existe com excesso de uso, né, dessas plataformas, ou mesmo da vida digital. Mas, assim, quando você começa a ter um tipo de relação em que o seu tempo na vida digital é maior do que na sua vida, isso é um ponto de atenção. Né? Eu vou falar que eu estou super feliz, que já tem 2 semanas que eu dou uma olhada naquele relatório semanal que tem no celular, ele aparece assim, você ficou 4 horas a mais. Não, quando eu li a primeira vez, 4 horas a mais, sem o celular. Eu falei, ai, coisa boa. Eu acho que era 4 horas a mais conectada. Porque é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Né? Assim, isso é a cilada da isso é a cilada da produtividade. Né? É a gente querer ser mais produtivo a toda hora, a todo momento. Aí, de novo, vem você tem que ir. Né? E aí, assim, você passa mais tempo na vida digital do que na sua vida, e é preciso separar
as duas vidas. De fato, são duas vidas. Uma coisa que a gente fala muito é de comparação. Né? Porque nas redes sociais a vida é perfeita. Ninguém posta os perrengues. Só o lado bom da coisa e, às vezes, até um cenário bem fake atrás para poder fazer de conta que está tudo bem. Quais são os efeitos dessa comparação na autoestima e na ansiedade das mulheres, principalmente? Então, você foi justo na palavra, né? A autoestima, né? Essa estima de si começa a ficar mexida, né? A pessoa começa a achar que não é tão feliz quanto. A grama do outro, do vizinho, é mais verde, né? Aquela Vira uma história. busca frenética por uma perfeição que não vai existir nunca. Que não vai existir nunca, né? E assim, tem modelos idealizados, né? Você tem que ter aquele corpo, você tem que ter aquele cabelo, você tem que usar aqueles suplementos, você tem que fazer a dieta, você tem que dormir tantas horas. Né? Mas a gente também não tem horas no dia suficientes para fazer tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Então, assim, tem que beber X copo d'água, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que dormir tantas horas por noite, tem que meditar não sei quantos minutos. E aí você começa a fazer, faltou, preciso de 75 horas num dia para poder dar conta disso tudo. E fora que isso vira um estresse. O excesso de coisas para serem feitas torna a sua vida um estresse. E isso é também um caminho muito próspero para uma ansiedade, né? Próspero nesse sentido, tá? Né? Você está abrindo caminho, você está dando espaço para você gerar ansiedade. Qual que seria a solução, então, para a gente criar uma rotina emocionalmente saudável para isso que a gente está vivendo hoje? As estratégias que a gente pode ter sempre com a gente, né, são essas que a gente já faz, mas que a gente pode fazer mais ainda, né, que é o tempo de desconexão. De novo, o tempo, né? Tudo isso tem a ver com o tempo, com o uso do tempo. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não, claramente, a ansiedade, tanto a ansiedade como a depressão, tem uma relação direta com o seu uso. Um é foco no passado, outro é foco no futuro, né? O seu uso com o tempo. Então, o tempo de desconexão, né, das telas, das redes sociais, é um tempo super importante para que você possa ganhar qualidade, né, e você se perceber. Então, a relação consigo mesmo muda quando você está fora das telas. Você consegue perceber, nossa, eu tenho que tomar água, eu tenho que descansar, meu corpo está cansado. Né? Nossa, nunca mais eu conversei com aquela minha amiga. Já tem tanto tempo que eu não ligo para ela. Se perceber mais. Se perceber mais. Eu né? acho que assim, você está falando, eu estou pensando aqui, que eu acho que a hora que a gente percebe que o tempo é um ativo que a gente não recupera, o olhar da gente muda. Muda totalmente. Né? Porque a gente sempre acha que a gente tem tempo, que a gente tem mais tempo, que a gente vai ter tempo de fazer mais para frente, semana que vem, segunda-feira. E isso, de novo, é a cilada da produtividade. Né? A gente só está perdendo tempo, a gente não está ganhando tempo. A ideia de ganhar tempo também, isso é uma cilada. Né? Então, assim, você, de fato, ter um uso qualitativo do tempo. Tá, vou ter, sim, um tempo de rede social, porque tem a ver com a divulgação do meu trabalho, tem a ver também com as pessoas que eu acompanho, que eu gosto de saber um pouco da vida dessas pessoas. Gosto também de mostrar algum conteúdo que vale a pena ser mostrado. Mas né? eu preciso viver também. Mas eu preciso viver, eu preciso estar com as pessoas. Então, assim, dentro das estratégias, também tem isso. Você está com as pessoas, você tem um tempo, né, de qualidade com as pessoas, né, ter trocas reais. As pessoas aprenderam a se relacionar ao vivo e a cores. Sim, ao vivo e a cores. Né? E é interessante isso, porque isso que a gente está fazendo agora, essa dinâmica de conversa, que é ao vivo e a cores,
né? O olho no olho, né? Olho no olho, né? Mostra a relação que a gente tem também com o tempo do outro. Porque tem uma hora que você fala e tem uma hora que eu falo, né? Então, assim, de novo, é tudo sobre o tempo. Agora, né? a gente vê, pegando isso que você está falando, a gente vê hoje as pessoas não são nem conectadas, hiperconectadas e, ao mesmo tempo, tão sós. Sim, é exatamente isso, né? É a ilusão de conexão, né? Porque a conexão, ela, de fato, muda. A ideia de conexão muda completamente, né? Porque a conexão, ela é, sim, interpessoal. A conexão não é através das telas. Né? Não é assim que acontece. Você não conhece as pessoas assim, você não interage com as pessoas assim. Né? As trocas são trocas por mensagens, você não escuta a pessoa, você não sente a temperatura daquela conversa. Se é que você tem uma conversa. Eu tenho uma coisa no WhatsApp, tem gente que odeia, mas assim, eu mando muitos áudios. Tem gente que odeia. Tem gente que Alguns odeia. podcasts, né? Não, eu até dou uma partidinha, né, para não ficar muito longo. Mas, assim, por que eu penso isso? Bom, primeiro, sendo muito franca, porque até eu digitar tudo vai demorar 50 horas. Mas muito para a pessoa ouvir o tom que eu estou falando. Uma coisa que eu acho um absurdo é quem briga pelo WhatsApp. Não, escrito. Escrito. Como assim, gente? Não, e as pessoas começam a entrar num espaço imaginativo demais. Sim, porque dá uma viagem total. Uma possibilidade de múltiplas interpretações. Você não sabe. O tom, realmente é o tom que a pessoa está querendo colocar na frase, né? Sim, e isso é tão importante. A gente está falando de novo sobre as conexões reais. Né? A gente só sabe do tom quando você está, de fato, falando. Né? O tom tem a ver com a voz. Quando você está trocando, né? Você não vai saber o tom através de uma mensagem escrita. Você pode ser super educado na sua mensagem escrita e você está com muita raiva. Sim. Né? E não é só... Eu acho que essa questão das redes sociais, ela agravou um pouco o aumento da ansiedade nas pessoas. Eu não sei se a ansiedade, a gente pode falar que a ansiedade é uma coisa, é uma emoção natural, eu não sei nem se a gente pode chamar de emoção. Mas eu queria que você falasse para a gente em que momento que ela começa a virar um transtorno. O que mostra para a gente que está saindo do controle? É interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente está caminhando para um comportamento repetitivo, está começando a se desenhar como compulsão. Né? Então, Quem está no meio disso enxerga esse momento? Porque, normalmente, quem está de fora vê, mas quando você está ali, você não percebe que você está se envolvendo muito, que você está excedendo. Eu sinto assim, que vão ter aquelas pessoas que vão começar a perceber, né, quando isso começa a ficar maior, e vão ter aquelas pessoas que não. Tem aquelas pessoas que passam da compulsão para o vício rapidamente. Né? Isso depende de cada caso, né? Mas, cada assim, pessoa é uma pessoa também. Legal, né? até falou aí o limiar entre compulsão e vício, foi legal. Né? Porque realmente, assim, porque todos nós temos uma compulsão, né? Porque ainda que seja algo negativo, inicialmente a compulsão ela é positiva, porque é um exercício de rotina, um exercício de disciplina. Né? Mas chega uma certa hora que ela vira um tipo de comportamento repetitivo e que você tem que checar. Você tem que fazer de novo. Né? Então, de novo, tem que ir. Né? Quando você... coisas muito comuns que acontecem, assim, no sentido de quando a compulsão está ficando demais. Você vai para um lugar, vai fazer uma viagem... de repente, um lugar de natureza, e um espaço de natureza, e você chega nesse lugar... não tem sinal. Não tem sinal. A pessoa tá surta. Né? Onde está o Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi desse lugar? Tem gente que chega em qualquer lugar já pedindo a senha do Wi-Fi. Não é? A pessoa nem olhou o espaço, nem olhou o cenário, nem olhou o que tem, o que não tem.
né? E já está querendo saber onde está o sinal de internet. Eu amei a primeira vez que eu vi num boteco uma placa, não temos Wi-Fi, converse entre vocês. É Sim, ótimo. É muito sim. bom isso, né? Porque você vai, às vezes, num bar, tá uma turma de amigos, quando não está cada um no celular, os celulares estão todos em cima da mesa. Aham. Esse é um exercício que eu comecei a fazer agora. Eu não tiro o celular da bolsa. Se ele tocar, eu vou pegar para atender e tal, mas eu não fico mais com o celular em cima da mesa. Sim, isso é bem importante. Uma das estratégias que a gente pode ter para a Uma gente desintoxicação. diminuir. É, porque Detox. é preciso fazer uma desintoxicação, sim. É preciso diminuir esse uso, essa relação de extensão de si. O celular como uma extensão de si. Porque virou, né? Virou Sim, realmente. Tipo assim, ó, oi, meu nome é Graciema e eu tô há 5 semanas com meu celular dentro da bolsa no boteco. Então, assim... Só por hoje. Mas realmente eu acho que é até uma questão de respeito com a pessoa que está com você, Sim, né? Às vezes, a outra pessoa está ali totalmente presente e você está ligada em outras. Claro que existem questões de trabalho, tem outras coisas, mas, assim, eu acho que essa questão do respeito com quem está com você é importante também. E, de novo, a gente está falando de relação interpessoal, é você e o outro. Que isso, a vida digital tira. Tira totalmente. A gente não tem essa relação com o outro. É ilusória a relação com o outro através de, nossa, várias pessoas me seguem. Ou então, nossa, quantas pessoas estão aqui interagindo, estão aqui respondendo. Não, você não conhece essas pessoas. As pessoas não necessariamente gostam de você. Né? Então, muitas das vezes, nem as que estão ali presentemente ao nosso lado gostam, então... Agora, me lembrou aquela série Black Mirror. Tem um episódio, é tudo muito sobre rede social, conexões, né? Esse mundo virtual. Teve um episódio que a menina ela começa a ter realmente uma compulsão por likes, que hoje o like já nem é mais tanto coisa, como é que se diz? Sinal de engajamento, né? Tudo vai mudando. Mas essa loucura, vou chamar assim, da pessoa achar que ela é plena, maravilhosa, porque ganhou, vou chutar bem alto, assim, 20 mil likes. também tem isso. Isso está relacionado à imagem de si, né? Ela está querendo a validação externa, né? Sim, sim. E como é que está essa autoestima, né? Sim, é como se ela existisse porque ela recebeu like. Ela, ele, né? Não, mas não é assim. Recebi like, logo existo. É, como se fosse isso. Mas o like não quer dizer dela, quer dizer daquela imagem. Daquele recorte, né? E o não receber o recorte. like vai gerando ansiedade, que pode levar até casos graves que a gente já viu por aí, né? Graves, Tem sim. algum perfil, assim, que seja mais vulnerável à ansiedade? Eu sempre penso assim nos casos delicados, que são pré-adolescentes, né, que começam a entrar na vida digital. Ainda estão muito em busca de validação, né? De pertencimento. De pertencimento. Mas assim, isso todos nós, né? Só que o problema do que está na pré-adolescência é porque você ainda está formando uma série, né, de comportamentos, né? A relação subjetiva, né? Ainda está se formando, né? Não só consigo, mas também com o outro. Virtudes estão se formando, né? Essa coisa de estar mais exposto, de estar mais decidindo as coisas por si, né? Não são mais os pais que vão fazer isso por ele, eles estão começando a fazer coisas sozinhos. Então, assim, esse é um período muito delicado. Então, assim, é um momento de muita vulnerabilidade, sim, né? Então, a pré-adolescência é um momento que requer mais cuidado, sim. E o para que adulto... as pessoas fiquem sendo mais acompanhados,
né? Então, assim, os pais de pré-adolescentes, nesse momento em que se começa a entrar na vida digital, é preciso ter uma conversa, ou ter várias conversas, ou acompanhar, né? Nossa, o que é isso? Acompanhar as trends, acompanhar o que está acontecendo, né? Ter um tipo de relação com o adolescente que seja de mais confiança. Mais confiança, está mais próximo. De um laço mais forte, né? Está mais próximo mesmo. Acompanhar e não dizer, não faça isso, não faça aquilo. Porque aí, gente, aí né? que vai... Aí vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário. Né? Sim, sim. É um perfil mais vulnerável, mas ela atinge qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Sim, qualquer pessoa, qualquer fase da vida. A ansiedade, a gente pode dizer que é o mal da contemporaneidade. Né? Tá ligada, sim, com a depressão, mas a ansiedade ela está muito mais espalhada. E a gente vê, assim, em 2024, o número de afastamentos por ansiedade foi o maior desde 10 anos atrás. Que loucura. Né? Então, a gente vê isso em dados, né, do Ministério da Saúde, a gente vê isso também no SUS. E a gente teve também uma pandemia no meio do caminho aí, desses 10 anos, que ainda agravou mais ainda a situação, né? Sim, a pandemia, inclusive, assim, ela contribui muito para esse aumento de ansiedade. Não, foi na pandemia que eu conheci virtualmente Tiziana, porque, gente, a gente está falando aqui da rede social como uma vilã, mas, na verdade, é a relação que a gente tem com a rede social, que pode ser uma questão, né? Um problema aí. Mas dá para a gente conhecer também muita gente bacana, dá para acontecer muitas coisas legais. A gente está falando muito da rede social, mas antes da rede social também existia a ansiedade. Claro que agora está num outro nível. Mas, assim, quais os comportamentos que a gente vem normalizando, mas que são um caminho certo para a ansiedade? Uma das coisas muito comuns é isso, né? Vou postar todo dia, vou checar todo dia, vou ver só um pouquinho, né? Acorda e já vai direto para a rede social, né? Antes de dormir, vai de novo para a rede social. Então, assim, esses pequenos hábitos começam a virar compulsões, né? Então, essa relação com a internet, que não é somente com a rede social, mas essa relação com a internet. Né? Porque na internet nada termina. Na internet não tem começo, meio e fim. Né? Só tem continuação. E tudo é mais conteúdo, é mais coisa. Não, né? Eu vejo, uma vez, eu me mudei relativamente pouco tempo, e aí, vamos supor, fui procurar na internet sofá. Gente, eu procurei, daqui a pouco, se eu estou ali na internet, o que aparece de propaganda de sofá é uma loucura. Sempre para ficar mais. Tem uma outra coisa que é importante do que você está trazendo, que é essa relação com o algoritmo, né? Porque antes não era assim, né? Na época que eu entrei no aplicativo Instagram, não era desse jeito, apesar de já existir o algoritmo, mas não era dessa forma. E hoje em dia o algoritmo, né, te invade. Você não tem mais espaço seu, ele te invade, né? Então, uma das coisas também é quais são as buscas que você está fazendo, né? Então, assim, qual é o tipo de conteúdo que está sendo buscado por você? Então, você está buscando só coisas trash ou você está buscando coisas que são um conteúdo de qualidade? Sim. Né? Não vou dar nomes aqui, mas isso é um ponto de atenção. Dê atenção àquilo que você está buscando.
né? Do que você está se alimentando, né? E aí a gente volta para a relação com o consumo. O que você está consumindo, né? Porque você pode estar consumindo coisas de alta qualidade, né? Nossa, estou lendo bastante quanto à meditação, estou praticando meditação, estou realmente fazendo caminhadas com pessoas, estou abrindo meu espaço livre para estar com pessoas, para encontrar com pessoas. E isso vira um assunto que você quer buscar na internet, quer ler mais livros sobre isso, você quer ver filmes sobre isso. Você baixa uma plataforma que só tem filmes que vão nesse sentido. Então, assim, tem estratégias interessantes, né? De novo, a internet pode ser uma ferramenta muito potente, muito boa, no sentido mesmo de você se desenvolver pessoalmente. Sim. Né? Mas é isso, tem que ser uma escolha, tem que ser ativa. Olha, a sua postura. Eu adoro o filme, quer dizer, não o filme, a saga Star Wars. E aí tem o lado lá dos... Ai, gente, fugiu agora. Isso é coisa de menopausada, dá aquele branco. Mental. Mas, enfim. Mas tem o outro lado, o lado mal, da força, não sei o quê. E, na verdade, assim, tudo tem um meio termo, né? Sim. Não precisa... a gente não está aqui para ser a iluminada, mas também não dá para ir só para o trash. Então, vamos seguir ali no caminho do meio, né? Sim. Como é que a ansiedade se manifesta no corpo? Porque tem uma manifestação física da ansiedade. Sim, como é que ela se manifesta no corpo? A gente pode pensar que o corpo ele começa a... Você não consegue parar muito, né? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está sentada, né? E a gente está conversando. O corpo começa a ficar mais agitado, não consegue ficar parado, né? É comum problemas gástricos, porque você não digere a comida. Você começa a comer um pouco rápido demais. Acontece também o sono. Você começa a ter insônias, ou então sono agitado. O sono agitado, o sono leve demais, né? Irritabilidade também. A pessoa está contando a coisa num tempo mais lento e você já fica... Ai, termina esse assunto. Se tivesse um botãozinho de 1.5 na pessoa, né? Você quer acelerar o áudio, né? Então, assim, esses são os sinais do corpo, né? E outras coisas piores também. Tem aquilo que pode ir na direção de uma crise de ansiedade, né? Que aí o corpo começa a ficar agitado demais a ponto de tremer, né? A ponto de suar. O corpo fala, né? O corpo fala. Taquicardia. Sensação também de claustrofobia, tem que sair do lugar. Né? Então, assim, são gradações. Então, assim, aquele pontinho que está ali no início pode levar a uma crise de ansiedade. Né? Então, assim, é super importante cortar esse circuito. Né? Parar antes de chegar na crise de ansiedade, que não é nada bonita essa crise. Né? E que assim, acaba que quem tem a crise de ansiedade é o corpo fazendo um curto-circuito para você parar. Eu tenho uma pessoa muito próxima que sofreu com crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, preciso dizer assim, que ela está totalmente ligada àquele primeiro momento quando você já está agitada. Que a gente às vezes ignorou. É aquela história, né? Não ignore os sinais. Não, não ignore, dê atenção aos sinais, né? E, assim, dentro das estratégias todas, para a gente também não entrar num lugar de tem que ir fazer Vira isso. Paranoia, né? Né? Que isso, assim, retroalimenta a situação toda que gera ansiedade, é você fazer pausas. Né? Eu vou almoçar com calma, né? Eu vou, entre uma etapa e outra do meu dia, dar uma caminhada.
eu vou andando até aquele lugar que eu poderia ir de carro, né? Só para ter o tempo da caminhada. Né? Agora, você falou do tempo da caminhada, porque também vou dizer por mim, eu já tive momentos na vida que eu caminhava, eu não sabia o que estava ali do lado. Estava assim, pá, tem que chegar no lugar X. Acaba sendo a coisa do tempo mesmo. A relação com o tempo. Você está tão ali com você, que você não repara do que está, né, à tua volta. A gente não contempla mais. O espaço qualitativo, né, dessa caminhada daqui até a padaria pode ser um resgate da contemplação. Às vezes você atravessa uma praça 10 anos, 20 anos, você nunca prestou atenção num busto que tem, numa estátua que tem no meio da praça, de quem que é, o que é. A gente passa batido, não presta atenção, não olha o que está do lado. Essa situação também de prestar atenção, né? Isso é um exercício. É um exercício. É como se você saísse desse é como se você saísse dessa visão, que é uma visão muito limitada, e abrisse o ângulo. Né? Eu estou falando de fotografia. Fotografia. Mas é isso, né? É o outro olhar da fotografia também, né? É o outro olhar, sim. E tem essa situação também que a cilada da produtividade cria, que é isso. Quando você produz, você vai criando, né, hiperfoco. Né? Na melhor das suas intenções, né, de ficar focada, você cria um hiperfoco em que você só vê aquilo. Então, na hora da caminhada, você não presta atenção. Porque você está hiperfocada. Né? Então, assim, isso é super delicado. Né? Como sair do hiperfoco, mas manter o foco, né? É uma linha aí bem tênue. É bem tênue, porque também tem isso, né? Voltando para os adolescentes da rede social. Eles, né, acabam gerando transtornos de déficit de atenção. Porque essa relação muito sortida que tem na internet, né, você vai um pouquinho em muitas coisas, né, só que tudo está interrompido ali, porque você não atravessa o assunto até o final. Não vai até o final, né? E isso vai gerando um comportamento, né? Então, a atenção ela não é plena, você não tem a atenção, você não segue um assunto no começo, no meio e no fim, não vê o desenvolvimento do assunto. Né? Então, tudo está ligado aí. Ansiedade, TDAH, hiperfoco, está tudo ligado. Porque tem pessoas mesmo, eu vejo que está assistindo a TV, aí já está ligando para a amiga, para o amigo. Aí, enquanto isso, está na TV, está falando com o amigo, espera aí que eu vou ver não sei o quê, já está no computador procurando um negócio no YouTube. A pessoa, ou seja, ela está ali em várias coisas, mas em nada, né? É interessante, porque todos nós, e as mulheres bastante, temos essa característica que é multitarefas. Né? É uma característica que não é um mal em si, né? Porque, de fato, você pode fazer muitas coisas. Né? A questão é você concluir as coisas que você faz. Ter a acabativa, né? Como dizem. Tem alguma estatística de quem sofre mais de ansiedade? Se são homens, se são mulheres? Se tem alguma... Eu tendo a pensar que são mais as mulheres que sofrem do que os homens. Né? Muito embora, hoje em dia, pelos dados, né, do Ministério da Saúde, também os dados do SUS, né, e outros órgãos também de notícias, a gente vê que tanto os homens quanto as mulheres, tanto os adolescentes, homens e adolescentes mulheres, estão sofrendo bastante com a ansiedade, né? Porque, independente do gênero, a gente vê isso como quase uma outra forma de ser. Né? Você tem que estar
na internet É um para ser. bombardeio que vem de todos os Uma lados, pressão, né? Sim, sim. Então também tem uma normatização também da ansiedade, como se, olha, é assim que todos somos, né? Então assim, o que você está fazendo para diminuir sua ansiedade? O que você está tomando, né? Vira um tipo de conversa como se fosse uma camisa que você comprou no shopping. A gente teve um episódio que a gente gravou e a gente falou exatamente essa pergunta. Alguém tem um Rivotril? Num instante aparecem vários Rivotris, né? Né? Todo mundo tem uma receitinha de algo para tomar para conter a Então, a ansiedade. ansiedade, ela está normalizada nessa nossa sociedade? Tá, totalmente. Então, a gente vê a ansiedade, não só em todos, mas assim, tratada como se fosse algo... É assim mesmo. Que é a si mesmo e que basta tomar um remédio, que o remédio vai resolver isso, não é você. É de dentro para fora. Né? Estamos terceirizando as soluções. Sim, sim. E acaba que começa de um jeito e ela vai se colocando de outra forma, né? A ansiedade, ela começa com esses pequenos sinais, né? Daqui a pouco você não consegue se relacionar com outras pessoas, né? Então, isso pode ser muito grave, né? O caminho, a escalada da ansiedade pode ser muito grave. Identificando essa ansiedade, a gente sabe que presença plena é bom, uma meditação, tem gente que não, é tão ansioso que não consegue nem meditar, né? Uhum. Que mais que você acha que pode ajudar, assim, de eficiente, de dica mesmo efetiva para, pelo menos, tentar conter um pouco essa ansiedade? A gente já falou um pouco da desconexão, né? De você ficar menos tempo na tela do celular e nas redes sociais. Mas também tem coisas que assim, você pode incluir no seu dia que, de uma forma geral, né, vai te trazer muito ganho de qualidade, que é a maneira como você acorda, né? Como você toma o seu café da manhã, se você toma café da manhã, né? Encontrar pausas entre as etapas do dia. Durante a manhã eu faço isso. Não pular as refeições, né? Ter o tempo das refeições, ter um tempo no seu dia também para ter uma interação real, isso que a gente está fazendo agora, conversando. Né? Escutar o outro. Quando o outro terminar, você responde, se tiver que responder. Essas coisas que são básicas que a gente esquece quando a gente está muito hiperconectado. A relação com animais também, que é um tipo de linguagem não verbal que é muito importante, que tira você de uma relação em que o tempo é muito imediato, quando você está brincando. Isso que é maravilhoso, brincar. Né? Ou você vai brincar com uma criança pequena, ou você vai brincar com um animal. Também se permitir fazer uma prática com um amigo, né? Vou correr com esse amigo, ou então vou nadar, ou então vou caminhar juntos, ou fazer uma aula de alguma coisa. Se a gente começa a somar essas pequenas coisas, né, ao longo da semana, você já criou vários momentos de pausa. Excelente. Eu comecei a praticar mindful eating. Na verdade, aí, Grace. uma alimentação, é presença na hora de comer. É comer na hora de comer. Porque a gente tem uma mania de comer com o celular, comer no telefone. E eu cheguei num ponto que eu estava, às vezes, a hora que eu parava de comer, eu tinha comido demais. Eu não tinha visto o que eu tinha comido. Um dia eu peguei, sentei na frente de um pão de sal fresquinho, com manteiga, fui comer. Quando eu tinha comido 2 pãezinhos no meio da tarde. Eu falei, gente, isso não está normal. E eu nem vi como é que eu comi aqueles 2 pães. Sim. Entendeu? Eu não senti o gosto da comida. Eu não tive o prazer de comer o pão com manteiga que eu adoro. Então, nem isso eu percebi. Comi além da conta. E fiquei, nem conversei direito, porque eu estava comendo, não fiz nada direito. No final das contas, é isso. A gente vai tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, nada funciona. Essa coisa do comer é muito importante, né? É você comer dando atenção ao que você come.
você presta atenção no sabor, na crocância do alimento. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar disso, a gente foi fazer exercício de QP, né? Nos sabotadores, a gente vê lá os exercícios. E aí eu fui fazer... E eu lembro que na hora que no dia seguinte, a gente foi comentar como que cada um percebeu a hora da comida e tal. Uma amiga minha falou assim, gente... O tomate é crocante, a cebola faz barulho, e aí você começa a prestar atenção nas coisas, né? E uma vez o meu filho falou para mim assim, ele não gosta de cebola, porque eu falei, por que você não gosta de cebola? A textura da cebola. E eu falei, gente, eu nunca prestei atenção na textura da cebola especificamente, né? Então, é um negócio que está sendo muito interessante. E me obrigando a mastigar. Eu achava que mastigar 30 vezes ia ser o fim do mundo. Outro dia eu mastiguei 60. Eu falei, gente, o que é isso que eu estou comendo? Pedra, né? Que eu estou mastigando tanto assim. Mas, assim, realmente muda a relação da gente com a comida, né? Até na satisfação, não só na satisfação no sentido de prazer, quanto a questão da satisfação de... saciedade, saciedade mesmo. Sim, sim. É totalmente diferente. Eu acho que, gente, vocês podem experimentar, vale a pena. E é interessante também, porque quando a gente vai no nutricionista, né, o nutricionista coloca um monte de coisas que você tem que comer e coisas que você não pode comer. E aquilo fica... você olha aquela lista de coisas e você meio que se assusta achando que aquilo está muito estranho em relação a você. Né? Mas quando você começa a dar atenção ao que você está comendo, cabe super bem olhar para aquela receita do nutricionista, que você fala assim, tem tudo a ver esse alimento combinado com aquele. Né? Isso, inclusive, não só vai te nutrir, né? Mas vai te alimentar. E a gente aprende até como o nosso corpo responde a um determinado alimento quando você está com foco nisso, quando você realmente presta atenção, né? Não, e assim, é interessante também quando você está dando atenção, né, àquilo que você come, né, àquilo que você consome de maneira geral, né, você vai pensar assim, eu estou precisando de comer mais isso. Né? É uma intuição que está falando para você. Não é o nutricionista que está precisando dizer, olha só, faz o seu exame, olha a sua ferritina, olha a sua vitamina D. Não é isso. Né? É uma intuição, porque você está dando atenção. Né? Então, você sente o corpo pedindo. Você sente que você está comendo menos açúcar e que está te fazendo bem. Você está ficando melhor, está ficando mais disposta. Né? A gente muda mesmo. É aquilo que a gente estava falando ontem. Na hora do jantar, eu falei, deve ter uns 17 para 18 anos que eu não tomo refrigerante. E eu parei de tomar, eu era alucinada com uma Coca-Cola, e eu parei de tomar exatamente por isso, porque um dia eu percebi que eu fiquei sem Coca-Cola e eu me senti muito bem. Eu falei, vou parar com esse negócio, e eu parei total. Então, assim, é isso que a gente está falando, de se observar também, né? Aí lá vem o autoconhecimento. Tudo volta para a questão do tempo. Né? É isso, essa observação tem a ver com o tempo que você está dando para dar atenção ao que você faz, às suas ações durante o dia. Então, se você começa a colocar algumas pausas durante o seu dia, né, ao longo da semana você ganhou muito, né, dessa sua relação com você mesmo, né, essa percepção também de si e começa a reestabelecer um ciclo virtuoso, né? Que é diferente do vicioso que a vida digital pode levar a gente a ter. Agora, Tiziana, quando a gente fala de ansiedade, como é que ela afeta decisões importantes que a gente deve fazer? Assim, quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue pensar muito bem, né? Nem está tão consciente, né, do que é e do que não é, porque o ciclo da ansiedade ele está toda hora te pedindo para você responder àquela ansiedade. É um ciclo muito vicioso mesmo. Né? Então, assim, é preciso sair um pouco desse ciclo.
romper o ciclo para você começar a ter um tipo de relação, né, com sua consciência, com as suas decisões, né, que seja um pouco mais responsável. Né? Então, muitas vezes é melhor que você converse com alguém antes de decidir. Num estado muito ansioso, converse com alguém antes. Procure um profissional. Né? Eu estava esperando para vir essa parte. Nós temos um monte de dica de comer devagar, de meditar, de caminhar, de prestar atenção. E que hora que o psicólogo entra nisso aí? Pois é, porque eu também tenho esse trabalho de meditação. Né? Então, assim, o psicólogo ajuda o meditante, e a meditante ajuda o psicólogo. Então, é importante ter também essa consciência ou perceber que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Sim. Né? O espaço da terapia não é somente um lugar onde você desabafa, joga coisas, deixa lá. Né? É um espaço também para você reestabelecer uma relação dialógica. Né? É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando. Né? Gente, é tão bom. Eu amo conversar. Sim, sim. E nessa dimensão dialógica vão surgindo questões. Você vai se escutando e você vai, justamente por se escutar, se dando conta. Esse se escutar é uma coisa assim, de repente você fala, né? Às vezes a gente só precisava expor, externar para perceber. Sim, sim. Às vezes assim, o psicólogo está ali, né, naquele lugar de suporte. Não está naquele lugar de orientador, num lugar de sugestivo, né? Mas de suporte para que você traga o seu discurso e que ele vai apontando alguns pontos ali do seu discurso onde você merece dar mais atenção. Agora, você falou uma coisa que eu acho que seria interessante a gente falar, veio aqui na minha cabeça. Você falou de apontar, e eu já vi muita gente falar que não se deu com terapia, que não se adaptou, que não curtiu. Explica para quem está nos escutando, está nos vendo, que existem diferentes abordagens, que se não der certo com um, pode tentar com o outro, né? Porque assim, a gente nunca falou disso aqui. E eu já vi muita gente reclamando. Uns reclamam que o psicólogo não fala nada, outros reclamam que fala demais, outros reclamam que intromete, e aí vira aquela coisa. Então, acho que, já que a gente está nesse assunto, fala um pouquinho para a gente. É interessante, assim, procurar saber quais são as abordagens primeiro, né? Se é uma abordagem mais técnica, nem vou dar muitos nomes aqui, ou se é uma abordagem mais intuitiva. Né? Isso porque quando você for procurar sua terapeuta, seu terapeuta, isso conta bastante, porque às vezes a pessoa está esperando um terapeuta que vá conversando com você, é uma troca mais direta. E às vezes a pessoa está esperando alguém que seja um bom ouvinte e só pontue. Né? Então, isso faz uma diferença gigante. Né? Você prefere o quê nesse primeiro momento? Né? Porque também tem aquilo que é a transferência, que é um termo técnico, né? Mas que a gente, de certa forma, entende isso, que a gente só faz uma transferência com alguém dentro daquilo que você minimamente espera. Sim. Né? Então, assim, pode ser um terapeuta ou uma terapeuta que tenha muitos títulos, que seja incrível, que seja muito indicada por várias pessoas, mas que você não criou... Não afinou, né, ali? Não afinou, não criou essa transferência. Não rolou uma química. Isso. Não rolou a química, então não vai acontecer nada ali. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, de repente, seria interessante, porque sempre existe o primeiro momento das entrevistas, até você entrar mesmo no processo de terapia, seria bom você, de repente, ir a 2 ou 3 terapeutas diferentes, de linhas diferentes, né?
é uma primeira conversa. Não é para você fazer 3 terapias, mas é você ter esse primeiro momento para você sentir, né? Aquela coisa da primeira Quem impressão deu que um fica match também, né? mesmo, Exatamente, para ver se dá match ou não. Isso. Comigo foi assim, quando eu comecei a fazer terapia, eu fui numa, aí não rolou muito, fui uma outra. Terceiro profissional foi que bateu. Eu falei, é esse. Sim, sim. E também tem isso, né? Tem momentos diferentes da vida, Sim. né? Então, às vezes, você está num momento de escalada profissional, e pode ser que seja, por conta disso, um tipo de terapia mais técnico, ou então você está num momento de transição na carreira, né? Então, é uma coisa mais etérea. Então, assim, é interessante, talvez, uma terapia que seja de mais pontuação, né? de mais escuta e pontuação, né? Então, enfim, tem momentos. É um pré-adolescente, então tem que pensar também num terapeuta que seja indicado para lidar com essa etapa do desenvolvimento, né? Tem umas questões bem específicas, Tem né? questões bem específicas. Se você conseguiu chegar até aqui, teve ansiedade, chegou até esse ponto do episódio com a gente, comenta aqui, deixa algum comentário e fala como é que foi chegar até aqui, se foi tranquilo ou não. Né? Porque tem muita gente que vai lá, ó, bota na velocidade vezes 2 e vê a gente falando assim, né? Bom, por falar nisso, a gente já está aqui, ó, o papo passou muito rápido, Tiziana. Eu tinha essa impressão de que a gente ia começar a conversar aqui e ia continuar. Sem né? ansiedade, conseguimos Sem ansiedade. pausadamente. Né? Foi lindo, lindo, lindo. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas. Aqui a gente tem uma audiência muito feminina, né? Até porque tratamos de temas femininos. Basicamente. Uma mensagem para aquela mulher que está ansiosa, ou que está sobrecarregada, ou até mesmo aquela que está perdida. Porque a sobrecarga também dá uma ansiedade, né? Sim. Eu diria para essa mulher ela criar esse tempo de qualidade, né, com ela mesma, criar uma dinâmica de autocuidado, né, e, sem dúvida, começar a fazer práticas de meditação, né, tornar isso mais frequente. A meditação é algo que é muito indicado para todos, mas, sem dúvida, para as mulheres, ainda mais as mulheres que estão passando pela perimenopausa, pela menopausa, é uma prática que você pode fazer em qualquer lugar, que você pode fazer por 10 minutos, por meia hora, por 1 hora. Você não precisa de muita coisa, mas precisa da sua presença. Começa com 3 minutinhos, que seja, Começa né? com 3 minutinhos e, sem dúvida, também, se for possível, também tem um espaço de escuta, né? Um lugar onde você pode levar suas questões, trabalhar essas questões com cuidado mesmo. Não, e quando você fala um espaço de escuta, não é sair ali, vou para o barzinho, 3 da manhã, vomitar Mas pode tudo. ser também. Eu acho que o barzinho tem o seu lugar, tá? amizade tem o feminina seu é uma lugar. coisa que até prolonga a vida das mulheres. Então, se você Sim. ter com quem trocar essas coisas, é muito legal. Não, também. é bacana, mas dependendo do estágio... Sim, eu acho que são as duas coisas. Uma coisa é a Complementa. conversa no bar, que é muito saudável, né? Porque tem isso, tem a dimensão dialógica ali acontecendo, né? E algumas coisas que possam ser trabalhadas e tratadas com mais acuidade, com mais cuidado mesmo, né? Com mais observação com o terapeuta, né? Sim. E que também é algo que você pode também ter mais reserva, né? Preservar mais o seu espaço, né? Não colocar tudo isso na mesa do bar, né? Porque tem isso também, né? Não é para todo mundo que a gente pode se abrir. Uhum. E E você
está valorizando também aquilo que é da sua intimidade, Sim. que é a vida social, da rede social, né? Que a vida digital, né, tirou a gente bastante, né? Que é esse tempo em que a gente vai investir na nossa intimidade. Eu, quando comecei a fazer terapia, eu entendi que era literalmente alugar alguém. Sim. Mas olha que ótimo você ter aquele espaço Sim. seu, Sim. né? E você não vai precisar ficar alugando De alguém teoricamente imparcial, né? Sim, Aham. sem julgamento. Sim, que aliás é uma das premissas, Sim. né? Para que seja um bom profissional. É por isso que eu falei teoricamente. Né? Mas é isso, né? Por uma vida com um pouco menos de likes e muito mais presença, né? Tiziana, muito, muito obrigada por esse papo. Foi uma delícia. Muito bom Obrigada mesmo. Eu acho que vai a ajudar vocês. muita gente, viu? Eu adorei estar aqui conversando com vocês. Realmente o tempo passou, né? A gente ficou bem distante da ansiedade e ficou com muito espaço de presença aqui. E muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. E se você realmente chegou aqui sem ansiedade até o final, curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo ansioso, para aquela amiga ansiosa. E a gente está aqui toda quarta-feira às 19 horas com episódio novo no YouTube e no Spotify. @ Nosso Papo a gente inventa. E sigam a gente no Instagram e no TikTok, @ o Nosso Papo a gente inventa. Beijo! O nosso papo A gente inventa.